Fala, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michael Clarim, é um prazer muito grande estar aqui para juntos estudarmos o resumo geral da lição da Escola Sabatina desta semana. Se você é novo aqui no nosso canal, eu quero te convidar, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse conteúdo com todos os seus contatos. Vamos assim formar um grande exército de estudantes da Bíblia e da lição da Escola Sabatina. E hoje eu gostaria de mandar mais 2 abraços. O primeiro abraço vai para os amigos e irmãos de Itarantim, Bahia. Queridos, um abraço forte no coração de vocês. Obrigado por nos acompanhar aí de Itarantim. O segundo abraço vai para o irmão Januário, lá de Patos de Minas. O irmão Januário, eu tenho um carinho muito grande por ele e gostaria também de mandar aquele abraço aí para os irmãos da igreja de Caramuru, tá bom? Um abraço forte em nome de Jesus. Mas sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Queridos, o tema da lição desta semana é Escolham hoje. E o verso para memorizar está em Josué, capítulo 24, verso 15, que diz o seguinte: Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o verso para memorizar. E ao longo da lição desta semana, serão trabalhados alguns tópicos, alguns pontos importantíssimos para o crescimento na vida espiritual, para o crescimento na caminhada cristã, tendo como base as experiências do povo de Israel. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já leu o livro de Êxodo? Você já leu o livro de Josué? Você já leu o livro de Levítico? Você já teve uma experiência com os textos bíblicos? Queridos, cada uma das histórias apresentadas nos textos dos livros citados trazem de fato experiências vivas que o povo de Israel teve com Deus. E veja só, o povo viu o agir de Deus no passado. Era claro, Deus havia guiado a nação ao longo de todo o percurso, desde o Egito até Canaã. A mão do bom Deus esteve conduzindo o povo de Israel. E Josué relembra as vitórias e milagres desde o Êxodo até a conquista da terra, mostrando que a fidelidade de Deus já estava comprovada. Já estava claro que Deus cuidava do seu povo, que Deus guiava o seu povo. Sabe, queridos, Deus continua guiando o seu povo atualmente. Deus deseja que as novas gerações busquem manter uma fé herdada, uma fé viva, uma fé que transcende a tradição, mas uma fé como decisão pessoal. A fé como decisão pessoal, ela faz muito mais sentido, porque pare e pense comigo, querido, quando você tem a sua própria experiência com Deus, quando você mesmo caminha com Deus, quando você vê o agir de Deus, de fato faz muito mais sentido falar daquilo que você viveu, daquilo que você sentiu. E o desejo de Josué é que agora a nova geração pudesse ter esse conhecimento e pudesse ter essa fé no Senhor Deus. Ou seja, ele desafia os jovens e futuros líderes a manterem viva essa fé herdada. Agora, Josué ele também vai fazer um convite, ele vai fazer um chamado, um apelo ao povo de Israel, que era abandonar a idolatria. Pense comigo, queridos, a idolatria sempre foi uma pedra no sapato na história do povo de Israel. Por quê? O povo de Israel
foi liberto do Egito, do cativeiro, foi liberto da escravidão pela mão do próprio Deus. Deus que cuida, Deus que cria, o Deus que zela e o Deus que guia. Veja, é o Deus Criador que está se apresentando ao povo de Israel, está libertando o povo de Israel. Todavia, esse povo aqui agora começa a adorar os deuses dos cananeus. E Josué faz um apelo para que o povo de fato lancem os deuses fora, os deuses pagãos. Veja, aqui há um chamado radical, deixar para trás os ídolos que estavam escravizando o povo, que estava corrompendo o povo. Em outras palavras, a verdadeira liberdade está em obedecer ao Deus vivo. Se o povo de Israel permanecesse fiel ao Deus vivo, eles teriam um êxito, eles teriam sucesso em todas as suas empreitadas, em todas as suas jornadas. Agora veja, o termo hebraico natar significa inclinar-se ou desviar-se. A lição alerta que o coração pode se inclinar facilmente para os ídolos se não estiver firme em Deus. Então a importância de estar firme no Senhor, a importância de entender o porquê você serve a Deus, a importância de entender a fundamentação da fé. É isso que o povo de Israel precisava. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui do fundo do meu coração. Por que você é cristão? Por que você segue a Bíblia? Porque você entende que a Bíblia é um livro sagrado. E mais ainda, porque você entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Você já se questionou a respeito disso? É importante fazer esses questionamentos, porque a partir daí a sua fé ela vai criando embasamento. E é preciso de fato buscar respostas na palavra de Deus para que você tenha aí de fato um fundamento firme da sua fé. Naquele momento o povo respondeu positivamente, comprometendo-se a servir ao Senhor. Contudo, a fidelidade precisava ser contínua e renovada. Em outras palavras, o povo precisaria dar continuidade na fé recebida, na fé herdada. Eles precisariam manter-se dentro dessa experiência com Deus, essa experiência com Deus que libertou o povo de Israel ali do Egito. Veja, após a morte de Josué, surgiu uma geração que não conhecia os efeitos ou os feitos do Senhor, melhor dizendo. Isso mostra o perigo da falta de transmissão da fé às novas gerações. Juízes capítulo 2, verso 10 diz que se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor. Após a morte de Josué, alguns entre o povo ainda mantiveram-se firmes, obedientes à palavra de Deus. O povo ainda buscou permanecer firme e obedientes à palavra de Deus. Todavia, um tempo depois, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. E aqui é um perigo muito grande. O apelo que eu faço para você hoje é que você possa discipular as novas gerações, que você possa ensinar o caminho do Senhor às novas gerações. Você tem sido um discipulador, você tem sido alguém que mostra o caminho do reino de Deus para as pessoas. Relembra as novas gerações como Deus guiou o seu povo no passado, como Ele guia o seu povo no presente e como Ele continuará guiando até a breve volta de Jesus. Veja só, ali dentro do povo de Israel, entre aqueles que saíram do Egito, haviam muitos estrangeiros e parte deles não se firmou na fé e se entregou à idolatria. E isso influenciou negativamente grande parte do povo de Israel. Em outras palavras, se você
não serve para ser uma boa influência, o diabo vai usar você para ser uma má influência. Ou você influencia para o bem, ou influencia para o mal. E é o que acontece aqui nesse cenário. Veja, eu gostaria de fazer aqui algumas aplicações práticas. A fé não pode ser herdada automaticamente. Cada geração precisa escolher servir ao Senhor. Por mais que a mensagem que a fé seja transmitida, é preciso uma decisão pessoal de cada pessoa, de cada indivíduo. E hoje corremos o risco de não cair na idolatria de adorar deuses falsos, mas as riquezas, o poder, os prazeres também são armadilhas perigosas que o diabo tem usado para prender a visão do cristão, tem usado para afastar o cristão da presença de Deus. Veja, escolha hoje, querido, escolha hoje servir ao Senhor. Que não seja simplesmente um momento de entusiasmo, mas uma decisão pessoal, uma decisão real. Você tem o desejo de se submeter à vontade de Deus? Se você tem esse desejo, digita aqui embaixo nos comentários, amém, eu desejo. Eu tenho no meu coração esse desejo, essa vontade de servir ao Senhor, que através da minha vida o Senhor possa ser honrado, possa ser visto pelas pessoas, por quem me cerca, que eu possa ser uma testemunha fiel do nome do Senhor. Você tem esse desejo? Louvado seja Deus. Então eu apelo em nome de Jesus ao teu coração. Entregue-se ao Senhor. Lance fora tudo o que está te afastando do Senhor. De repente pode ser as redes sociais, de repente pode ser o dinheiro, de repente pode ser os prazeres deste mundo. Qualquer coisa que esteja te afastando de Deus, lance fora. Jesus deseja te salvar. Jesus deseja te alcançar. Não permita que esses empecilhos que separam você de Deus impeçam o Senhor de te alcançar. Amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria de orar com você. Feche os seus olhos. Deus de amor, muito obrigado porque este meu amigo, esta minha amiga, este meu irmão e esta minha irmã tem entendido a necessidade de servir ao Senhor. Os abençoe nesse momento. Que eles coloquem o coração na tua presença para que vivam em obediência à tua palavra. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, um abraço forte no seu coração e não esqueça, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e o seu comentário, clica aí no botãozinho de compartilhar e compartilha o resumo com o maior número de pessoas possível. Um abraço forte no coração de vocês em nome de Jesus.